Olá pessoal, meu nome é Marta Roberta e hoje eu vou apresentar para vocês os algoritmos em grafos. Nós temos aqui uma agenda, né? A abertura do nosso seminário. Então vou estar falando um pouquinho sobre a introdução dos algoritmos em grafos. Vou falar também sobre o algoritmo de busca em largura, o BFS, e também do busca em profundidade, que é o DFS. Ainda na agenda, vou falar sobre ordenação topológica, corretude do algoritmo e componentes fortemente conexos ou componentes fortemente conectados, ok? Vamos lá. Bom, a motivação desse estudo, desse seminário, é que muitas aplicações em computação necessitam considerar conjunto de conexões entre pares de objetos. As perguntas: existe um caminho para ir de um objeto ao outro seguindo as conexões? Qual é a menor distância entre um objeto e o outro objeto? Quantos objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto? Existe um tipo abstrato chamado grafo que é usado para modelar essas situações apresentadas. Falando sobre as aplicações, alguns exemplos de problemas práticos que podem ser resolvidos através de uma modelagem em grafos são: ajudar máquinas de busca a localizar informação relevante na web, descobrir os melhores casamentos entre posições disponíveis em empresas e pessoas que aplicaram para as posições de interesse, descobrir qual é o roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística. Ok? Todas essas são aplicações que podem ser resolvidas em cima dessa modelagem de grafos que eu vou estar apresentando para vocês. Falando um pouquinho sobre os conceitos básicos, ok? O que é um grafo? O grafo é um conjunto de vértices e arestas. O que é um vértice? Objetos simples que podem ter nome e outros atributos. O que seria aresta? Seria a conexão entre dois vértices. Então, notem que aqui nós temos nas bolinhas os vértices e entre eles as arestas, ok? Qual é a notação de apresentação disso? É o G igual V e A, onde o G representa o grafo, o V representa o conjunto de vértices e o A o conjunto de arestas. Falando sobre grafos direcionados, também podem ser chamados de dígrafos, ok? Um grafo direcionado G é um par VA, vértices e arestas, onde V é um conjunto finito de vértices e A é uma relação binária em V. Uma aresta UV sai do vértice U e entra no vértice V. O vértice V é adjacente ao vértice U. Podem existir arestas de um vértice para ele mesmo, chamada de self-loops. Aqui nós temos o exemplo de self-loops. E adjacentes, eu usei aqui a palavra adjacente. Dois vértices, eles são adjacentes se existir uma aresta ligando eles. Por exemplo, uma rede social, ok? Grafos não direcionados. Grafos não direcionados, notem, a princípio não existem as setinhas, ok? Um grafo não direcionado, G, é um par VA, onde o conjunto de arestas A é constituído de pares de vértices não ordenados. As arestas UV e VU são consideradas como uma única aresta. A relação de adjacência é simétrica. Self-loops não são permitidos. Notem que não temos mais aquelas setinhas de direcionamento aqui, ok? O que acontece aqui é que eu posso ir de 0 para 1, mas eu não posso voltar, por exemplo, de 1 para 0, ok? Eu posso ir de 0 para 2, mas eu não posso voltar de 2 para 0. Grau de um vértice ocorre em grafos não direcionados, ok? O grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Um vértice de grau 0 é dito isolado ou não conectado. O vértice 1 tem grau 2 e o vértice 3 é isolado. Por que o vértice 1 tem grau 2? Notem que ele tem aqui, ó, duas ligações, ok? Nós temos aqui o vértice 0 e o vértice 2 ligados ao vértice 1.
O vértice 4 e 5, eles têm apenas o grau 1, um ligando ao outro, ok? Ainda em grafos direcionados, falando sobre o grau de um vértice, o grau de um vértice é o número de arestas que saem dele. Acabei de mostrar alt degree, mais o número de arestas que chegam nele, in degree. Então, nesse caso dos grafos direcionados, o vértice 2 tem in degree 2, alt degree 2 e grau 4. Então, vamos avaliar isso, ok? O vértice 2, temos ele aqui, in degree 2. Quem são os vértices que chegam nele? O 1 para o 2, o 2 para ele mesmo. Alt degree 2, então eu tenho aqui a saída dele, ok? E grau 4, por quê? A quantidade de arestas que incidem nele. 4 para 5, nós teríamos in degree 1, alt degree, no caso do 5, 1, e o grau aqui nós consideramos como 1 também, ok? O caminho 0, 1, 2, 3 dos vértices é simples e tem comprimento 3. Vejamos, 0, 1, 2, 3, comprimento 3. O caminho 1, 3, 0, 3, vamos lá, 1, 3, 0, 3, já não é simples. Nós temos aqui entrada e saída das arestas sobre os vértices, ok? Ciclos. Em um grafo direcionado, um caminho forma um ciclo se V0 igual VK e o caminho contém pelo menos uma aresta. O ciclo é simples se os vértices V1, V2, ok? VK são distintos. O self loop é um ciclo de tamanho 1, dois caminhos V0, V1 e VK e V0, V1, VK formam o mesmo ciclo se existir um inteiro J, tal que V0 igual V I mais J, ok? Mod K para I igual a 0, 1, K menos 1. É um caminho que começa e termina no mesmo vértice aqui. O caminho 0, 1, 2, 3, 0 forma um ciclo. O caminho 0, 1, 3, 0 forma o mesmo ciclo que os caminhos 1, 3, 0, 1 e 3, 0, 1, 3. Então, vamos observar aqui o caminho 0, 1, 2, 3, vamos ver. 0, 1, 2, 3, volta para o 0, formou um ciclo, ok? Esse caminho fechou. O caminho 0, 1, 3, vamos ver. 0, 1, 3, 0. Forma o mesmo ciclo que os caminhos. Vamos lá. 1, 3, 0 e 1. E de novo, 3, 0, 1, 3. Notem que eu estou começando o caminho só mudando o vértice inicial, ok? Ciclos em um grafo não direcionado. Um caminho V0, V1, VK formam um ciclo se V0 igual a VK. E o caminho contém pelo menos 3 arestas. O ciclo é simples se os vértices V1, V2 até VK são distintos. O caminho 0, 1, 2, 0 é um ciclo. 0, 1, 2, 0. Fecha o ciclo. Aqui nós não temos um ciclo, ok? Então, o caminho é uma sequência de vértices, de modo que existe sempre uma aresta ligando o vértice anterior com o próximo vértice. Nesse caso aqui, os comprimentos são iguais, nós temos aqui 3 arestas, ok? Um exemplo de uso de ciclo seriam em grafos direcionados. A gente pode usar a busca em profundidade, a DFS, pelo menos uma DFS tem que detectar este ciclo. Vamos passar agora para os componentes conectados, ok? Nos componentes conectados existe um caminho partindo de qualquer vértice até outro vértice. Um grafo não direcionado é conectado se cada par de vértices está conectado por um caminho.
Os componentes conectados são as porções conectadas de um grafo. Um grafo não direcionado é conectado se ele tem exatamente um componente conectado. Os componentes nesse exemplo são 0, 1 e 2, 0, 1, 2, 4, 5, ok? E o 3 isoladinho aqui. Componentes fortemente conectados ainda. Um grafo direcionado G é igual a VA, como nós já vimos, é fortemente conectado se cada dois vértices quaisquer são alcançáveis a partir um do outro. Os componentes fortemente conectados de um grafo direcionado são conjuntos de vértices sob a relação são mutuamente alcançáveis. Um grafo direcionado fortemente conectado tem apenas um componente fortemente conectado. Aqui nós falaremos um pouquinho sobre grafos isomorfos. G igual a VA e G, aqui notem que tem uma marcação, VA são isomorfos se existir uma bijecção F, dois pontos V, apontando para V, tal que o V pertence a se somente F de V pertence a A, ok? Então, nós temos aqui um exemplo desse grafo e nós podemos repeti-lo aqui embaixo, ok? Subgrafos, ele vai dividir um grafo em duas ou mais porções, ok? Aqui nós temos um subgrafo induzido pelo conjunto de vértices 1, 2, 4 e 5. 1, 2, ok? 4 e 5. Então, nós temos aqui 1, 2, 4 e 5. Então, esses são os subgrafos induzidos pelo conjunto de vértices que nós temos apresentados aqui. A versão não direcionada de um grafo não direcionado. A versão direcionada de um grafo não direcionado G igual a VA é um grafo direcionado GVA, onde o V pertence a se somente se o V pertence a. Cada aresta não direcionada, o V em G é substituída por duas arestas direcionadas. Em um grafo direcionado, um vizinho de um vértice U é qualquer vértice adjacente a U na versão não direcionada de G. Então, nós temos aqui, ok? E a versão onde elas são substituídas por duas arestas direcionadas. Então, grafo não direcionado substituindo pelas arestas direcionadas. Essas são arestas múltiplas, ok? A gente pode chamar de multigrafo também. É um grafo que permite mais de uma aresta conectando o mesmo par de vértices. Podemos chamar de arestas paralelas também, além de adjacentes, como eu citei aqui. Aqui nós temos a versão não direcionada de um grafo direcionado, ok? Então, a versão não direcionada contém as arestas de G sem a direção e sem os self-loops. Em um grafo não direcionado, U e V, são vizinhos se eles são adjacentes. Então, nós temos aqui o grafo com as arestas, ok, self-loops, e aqui já a versão não direcionada de um grafo que era direcionado. Em outras classificações de grafos, a gente pode falar ainda sobre grafo ponderado, onde possui pesos associados às arestas. Grafo bipartido, que é um grafo não direcionado, no qual V pode ser particionado em dois conjuntos, V1 e V2, tal que o V pertence a A, implica que U pertence a V1 e V pertence a V2, ou U pertence a V2 e V pertence a V1. Todas as arestas ligam os dois conjuntos V1 e V2. O hipergrafo é um grafo não direcionado em que cada aresta conecta um número arbitrário de vértices. Grafos completos. Um grafo é um grafo não direcionado
no qual todos os pares de vértices são adjacentes. Ele possui v ao quadrado menos v dividido por 2 igual a v, ou v menos 1 dividido por duas arestas, ok? Pois o total de v ao quadrado pares possíveis de vértices devemos subtrair v self-loops e dividir por 2. Cada aresta ligando dois vértices é contada duas vezes. O número total de grafos diferentes com v vértices é 2, v menos 1 dividido por 2. Número de maneiras diferentes de escolher um subconjunto a partir de v menos 1 dividido por 2 possíveis arestas. As árvores. Árvore livre é um grafo não direcionado acíclico e conectado. É comum dizer apenas que o grafo é uma árvore, omitindo o livre. Floresta é um grafo não direcionado acíclico, podendo ou não ser conectado. A árvore geradora de um grafo conectado, GVA, subgrafo que contém todos os vértices de G e forma uma árvore. E a floresta geradora de um grafo GVA, subgrafo que contém todos os vértices G e forma uma floresta, ok? Nós temos os exemplos aqui embaixo. Nós entraremos agora na obtenção da lista de adjacentes. Então, vamos verificar como obter essa lista de adjacentes, mas agora seguindo o vídeo na parte 2, ok? Então, até lá, obrigada, até mais, pessoal.